Boa noite, bom dia aos filhos que estiverem no Brasil, né? Aos filhos que estiver assistindo esse vídeo depois, né? Nós estamos ao vivo agora, com a graça e a bênção de Deus. A bênção de Deus, nosso Pai, por sobre todos dentro dessa corrente, todos os filhos dessa corrente de amor, onde nós estamos nos reunindo para conhecermos um pouco melhor o nosso Mestre Jesus. Pode parecer estranho, né? Falarmos assim de alguém que está conosco há mais de 2000 anos, né? Conhecermos um pouquinho mais de Jesus, mas é a pura verdade, né? Muito bem-vindos todos que pela primeira vez estiverem aqui participando conosco. Quero convidar a todos, então, para nós fazermos uma prece inicial, né? Mas nos preparando para essa prece, vamos relembrar: o nosso encontro é com Jesus. Então, tenhamos em mente que a nossa proposta aqui é bem humilde, né? É realmente nós nos reunirmos. Então, independente da convicção religiosa que cada um tenha escolhido, né? Na sua comunhão, na sua igreja, no seu templo, né? Você é muito bem-vindo aqui, né? Nós queremos falar de Jesus e é só esse o nosso objetivo: encontro com Jesus, né? Então, acho que agora já estamos preparados para essa prece. Vamos fortalecer a nossa corrente, porque Jesus entre nós, Ele nos afirmou: onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali com eles eu estarei. Então, é a Jesus que nós vamos evocar, relembrando as suas palavras. Bom Mestre Jesus, aqui estamos reunidos, alguns filhos em seus lares, outros em seu trabalho, outros a caminho. Não importa aonde estejamos agora, porque relembramos as tuas palavras: onde estivermos reunidos em teu nome, ali conosco estaria. E certamente, Senhor, estará nos envolvendo a todos com o seu amor, com a sua luz, de forma a te encontrarmos, de forma a te compreendermos. Por isso, bom Mestre Jesus, que os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam abertas e possamos verdadeiramente te sentir, te reconhecer, te encontrar. Assim, bom Mestre Jesus, abençoa todos os lares, abençoa todas as famílias, abençoa todos esses filhos que estão aqui reunidos e nos faz, Senhor, nos faz humildemente o teu instrumento. Cumpra-se segundo a tua vontade dentro desse humilde trabalho, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Bem, a nossa proposta é falarmos um pouco de Jesus. Na verdade, se nós fôssemos fazer um resumo para nós entendermos Jesus, nós precisaríamos bem pouco mesmo, não é? Basta relembrar um único instante para nós termos uma ideia bem firme
de quem é Jesus e o que ele representa, né? E certamente esse momento é o momento da cruz, né? É o momento em que Jesus ele está transformando aquele símbolo, as pessoas temiam, não é? A cruz, porque era a punição pior, né? Que existia na época, né? Mas Jesus vai transformar aquele símbolo da pior punição para o símbolo da libertação, né? Mas ele faz aquilo no seu gesto de amor, um instante no qual nós vamos encontrar todo um histórico, não é? Para chegar até aquele momento e daquele momento até os dias de hoje. Então, aquele marco, aquele momento, quando Jesus, compadecido de todos nós, por tudo que nós estávamos fazendo e, principalmente, muito acima do que nós estávamos fazendo, ele olha para nós, então, compadecido e por amor, preocupado com a nossa situação, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tem poucos instantes, não é? Até ele dizer está consumado, ou seja, todas as palavras proféticas, né, que antecederam tudo aquilo que o iria colocar na condição do Messias, não é? Aquele que era esperado, né? E dentro desse instante, não é? Poucos minutos, não é? Jesus consegue ainda dar as últimas orientações. Mulher, esse é teu filho, né? E olha para João, né? E diz: esta é a tua mãe, né? Então, as últimas orientações de Jesus naquele momento, nós vamos compreender o motivo disso, para ver o que acontece depois com os apóstolos, com os discípulos, né? E entender o papel importante de João, né? Ao lado de Maria de Nazaré, a sua mãe. Mas o objetivo hoje não é bem esse, nós vamos falar sobre isso, né? Mas o objetivo principal hoje é nós falarmos de um Jesus que não foi encontrado ainda, né? Então nós temos que falar, de algo que o identifique, porque se alguém diz para nós, né, procura Jesus, né? Então, como é que nós iríamos procurar Jesus hoje, né? Saindo por aí. Um homem cabeludo, barbudo, vestido de branco, sandálias. Dessa forma nós reconheceríamos Jesus. Dessa forma, certamente nós não encontraremos Jesus de forma alguma, não é? Mas muitos estão dessa forma, de sandália, de branco, cabelos compridos, barbudo, né? E convencendo muitas pessoas de que eles são Jesus, né? Olha a confusão armada na Coreia do Sul, né? Uma seita, né? Temos que colocar dessa forma, porque esse pastor se identifica como Jesus. O próprio Jesus,
nos deu tantas orientações, né? E eu acredito, então, que é bom que nós identifiquemos Jesus. Identifiquemos Jesus para reconhecê-lo, identifiquemos o caminho, não é? Proposto por ele, e é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? E pedimos a bênção do plano maior que nos oriente e nos conduza nessa tarefa, porque cego não pode conduzir cego, né? Então, é importante nós termos essas bases, né? Essas palavras de Jesus não podem ser esquecidas, elas não podem ficar anotadas, né? E desconsideradas. Cego não pode conduzir cego. Uma árvore má não dá bons frutos. Assim como uma árvore boa não pode dar maus frutos. Para reconhecer aqueles que poderiam falar sobre Deus, sobre Jesus, então, o missionário da atualidade, o profeta da atualidade, né? Jesus nos adverte: antes provai se eles são de Deus, tanto para encarnados como desencarnados, né? Então, tanto para o espírito, não é? Encarnado ou desencarnado. Nós não podemos esquecer isso, senão é como sair à noite sem luz, né? São coisas muito simples que nós temos que guardar, né? Bom, para nós discutirmos então em torno dessa busca por Jesus, na semana passada nós falamos do momento em que Jesus sobe ao monte e fala das bem-aventuranças, né? Então, de forma a sermos nós esses bem-aventurados, a conquistarmos a condição dos bem-aventurados, é melhor então nós entendermos bem Jesus, né? Hoje, olha, graças a Deus, que maravilha, né? Hoje, Jesus está sendo procurado, e muito, não é? Talvez Jesus, só nesse comecinho de provações que nós adentramos, né? Essa que o coronavírus está nos dando a oportunidade de vivenciarmos, olha que maravilha o quanto nós estamos procurando por Jesus. Pelo menos as redes sociais, eu acho que se fizer agora, né, uma relação do que se mais procura, né? Agora coronavírus, remédio, situação e, consequentemente, vendo, né, situação, remédio que não tem ainda, né? Dentro disso, que é a busca maior, em consequência, paralelamente buscarmos Jesus. Olha só a nossa situação, né? Mas se nós formos procurar o homem barbudo, cabeludo, vestido de branco e de sandálias andando por aí, bem, certamente nós vamos tomar um caminho errado, né? Bom,
vamos fazer o seguinte, né? Vamos pegar quatro evangelhos, ou melhor, 2 evangelhos, né? Dos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Porque no Novo Testamento nós temos esses 4 evangelistas, né? Porque os demais estão se reportando de forma maioral, né? Um lado espiritual, um lado histórico, não é? Mas o evangelho pregado por Jesus, nós vamos encontrá-lo, não é? Na pregação desses 4 apóstolos, né? Evangelistas, né? Eles são colocados assim, evangelistas, para não confundir, porque eu falei Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Então aqui Lucas, por exemplo, não caminhou ao lado de Jesus, né? Como Paulo, né? Paulo de Tarso também não caminhou ao lado de Jesus, mas foram discípulos, não é? Dos apóstolos. E então escreveram seus evangelhos. Esses evangelhos eles estão mais ou menos no período de 60 a 80, então depois do Cristo, né? Quer dizer, são evangelhos que realmente nós podemos nos basear, né? Eu falei os 4, mas eu vou ignorar por enquanto o de João, porque João ele está falando mais de um lado espiritual e por hora nós queremos mais as bases evangélicas, né? Eu também vou deixar o Evangelho de Mateus por enquanto, para nós ficarmos então só com o de Marcos e de Lucas, né? E hoje eu vou pegar Marcos 13 e nós vamos do item 1 até o item 12. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, não é? Em cada palavra, em cada item. Por quê? Porque é nesse evangelho que Marcos, os discípulos, né? Quando nós falamos dos apóstolos, né, entendamos que Jesus caminhava com dezenas de pessoas, não é? Não eram só os 12 apóstolos, nós tínhamos os discípulos em grande número mesmo, né? Por exemplo, Barnabé, né? A sua família, né? Aliás, a família de todos ali, né? A família do Lucas, do Marcos, né? De Pedro, de todos, né? Primeiro, quando Jesus ele convocava aqueles apóstolos, a sua família vinha junto, né? Em contrapartida. E os amigos da família, e assim se formava, né, dezenas de discípulos, né? É bacana, então, entendermos essas ligações para ficar mais fácil compreender os evangelhos, similaridades, né? O de Marcos e de Lucas, por exemplo, eles são sinóticos, né? Ou seja, eles batem, né? Batem direitinho, embora esse tenha sido escrito numa época, né? Uma diferença de alguns anos. E isso que é bacana, porque então eles são sinóticos, ou seja, estamos falando de uma verdade, né? Mas vamos à leitura para nós, então,
refletirmos bem, né? Jesus costumava dizer que ouçam aqueles que têm ouvidos para ouvir, que vejam aqueles que têm olhos de ver. Os nossos ouvidos têm que estar preparados agora, né? A partir do nosso coração. Vamos prestar bem atenção. Saindo Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Vejam, né? Não foi apóstolo, né? Um de seus discípulos. Então, tinha bastante gente com Jesus lá. Mestre, olha que pedras enormes nesse edifício. Respondeu-lhe Jesus, vistas grandes pedras, não ficará pedra por sobre pedra que não sejam derrubadas. Mais tarde, né, Jesus continua, né? Na frente do templo tinha um jardim, né? O jardim, naquela época a plantação de oliveiras era muito grande, né? Oliveiras, figo, né? Então, na frente daquele templo do Sinédrio, né? Tinha esse jardim, né? Então, Jesus, como de costume, costumava ensinar, colocando todos os discípulos e apóstolos ali, né? Para conversar, né? Assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de frente do templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então vejam que após Jesus conversar, né, falar sobre muitas coisas, em particular, esses apóstolos, não é, o chamam. Vamos ver o que eles vão perguntar. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Bom, então agora que os nossos ouvidos se abram, porque Jesus vai falar sobre esse período exato, preciso, que nós estamos vivendo, né? Então vamos entender bem esse momento. Disse-lhes Jesus, cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Então a gente já sabe, né? Dizer, eu estou aqui, eu estou ali, sou eu, não se engane, viu? Jesus não vai vir dessa forma não. Está aqui. Item 6 do capítulo 13 de Marcos. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Até agora, nós, aos rumores de guerra, nós ficávamos imaginando, é agora, vai ser agora, o fim chegou, né? Bom, nós então não tínhamos lido esse item, né? Vou até repetir. Quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis. Então não vamos nos perturbar com isso, né? Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Bem claro? Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em muitos lugares e fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Bom, tudo isso nós já vimos, né? Terremotos, fome, os rumores de guerra. Bom, tudo isso já passou, né? Vai continuar? Bom, Jesus
disse que precisaria acontecer, né? Tudo bem, já entendemos, mas seria só o princípio das dores, né? Vamos lá. Deveis estar de sobreaviso. Bem, de sobreaviso é estarmos preparados, atentos, estarmos informados para não cairmos nos erros que até agora nós caímos, né? Parece que nós nunca tínhamos lido esse evangelho, né? Sereis entregues aos tribunais e sereis açoitados nas sinagogas. Então, tribunal é justiça. Sinagoga, bom, Jesus estava falando na época o que eram as sinagogas, né? As sinagogas ali eram as igrejas, né? E como Jesus está falando lá em Jerusalém, bom, então nós tínhamos o Sinédrio, né? E o Sinédrio era o local maior aonde se reuniam os representantes principais das então sinagogas. Aí tínhamos fariseus, saduceus, não é? Tínhamos os escribas, não é? Que eram aqueles que falavam da lei, mas a lei religiosa, né? Muito bem. Então, as sinagogas de hoje e o sinédrio de hoje, o que seriam, né? Bom, o sinédrio, então, representava a igreja, as igrejas, né? Então, representava as sinagogas, né? Então, o sinédrio hoje seria os papas, não é? Porque em quantidade, né? Vamos dizer assim, a igreja, né? A igreja católica apostólica romana, né? Igreja romana, né? Tem um número muito grande, né? Então esses representantes, os papas hoje, papas, bispos, né? Eles seriam os representantes das sinagogas, né? Mas nós estamos falando de maioria, né? Só para nós termos uma referência e nos situarmos aqui no texto, né? Mas, agora, no contexto é que a gente vai entender direitinho, né? Então, eu vou repetir. Deveis estar de sobreaviso. Sereis entregues aos tribunais, à justiça, e sereis açoitados nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa para lhes servir de testemunho. Bom, então aqui a gente já entende duas coisas. Primeiro, que talvez nós não sejamos compreendidos, então por esses representantes maiores, não é? Nem mesmo, muitas vezes, o governo, né? Que é o que está falando aqui, né? Reis, né? O rei de hoje é o presidente, é o governador, né? São aqueles que falam, então, pelo seu país, né? E nós seremos entregues para servir de testemunho, né? Então, entendamos aí duas coisas, né? Podemos
a linguagem do Cristo, a sua mensagem, a sua verdade, não vai ser bem compreendida por esses lados, né? Como a gente está vendo aqui. E se nós compreendermos, estivermos fazendo, praticando, nós talvez sejamos levados para o testemunho. O que é o testemunho, né? Ser firme naquilo que você acredita, né? E dar testemunho da sua fé, da sua confiança, né? Da sua convicção, né? Então estamos apenas lendo e tirando algumas conclusões, né? Mas primeiro, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações. Mais pregado que o Evangelho foi, impossível, né? O problema é quem pregou, né? Porque o Evangelho foi deturpado de tudo quanto é forma, né? Infelizmente, né? Então, talvez agora o Evangelho ele seja pregado de forma diferente. Mas a diferença desse evangelho pregado de forma diferente é um evangelho pregado por aqueles que realmente compreenderam o evangelho, ou seja, foram tocados por ele, porque um evangelho, para você dizer que você foi tocado por ele, ele tem que ser praticado, exemplificado. Fora disso, são palavras na boca, apenas palavras na boca, né? Não é um evangelho no coração. Então, nós temos que ter isso em mente também, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, né? Nós falamos dos escribas, dos fariseus, nós falamos então daqueles representantes da época, e todos eles diziam Senhor, Senhor. Em praça pública eles ficavam Senhor, Senhor, né? Dando as suas ofertas e daí vai, né? Muito bem. Agora vamos a mais um item aqui. Eu acho que a partir daqui a gente já pode discutir o nosso evangelho hoje. Depois a gente continua no próximo. Quando vos conduzirem para vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que vos for dado naquela hora, isso falai, pois não sois vós quem falais, mas o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é um momento em que você vai ser inspirado, intuído, orientado, não é? Então, pelo Espírito de Deus, não é? Porque nós sabemos que no plano espiritual as comunidades se dividem, né? Luz e trevas. E para saber se você está, não é, inspirado, intuído, não é? É aquilo que você transmite, é aquilo que vibratoriamente você transmite, né? E a sua mensagem, o teor da sua mensagem, que não são palavras bonitas, enfeitadas, não é? Não precisa nada disso, né? Tem que ser palavras que realmente se sinta, se entenda e que tenham, né, algum sentido, né? Vão poder serem direcionadores para nós. Fora disso, né, é conversa, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, meus queridos, a forma como nós então estamos vendo o caminho, né, pelo qual Jesus ele preparou, né? Ele nos deu um mapa para nós encontrarmos com ele, né? Quando ele afirma
no Apocalipse 1:8. Se eu estiver errado, me perdoe, né? Ali, João coloca da seguinte maneira: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ora, Jesus é mesmo o princípio, foi Ele que criou tudo isso, né? O nosso mundo, para nós vivermos, né? Ele estava, está e estará ao nosso lado. É isso, né, que em Apocalipse 1:8, né, nós temos a respeito de Jesus. Então, o problema é que nós, desde o começo, não reconhecemos, não entendemos, não é? No primeiro milênio, né, é quase um milênio, né, da nossa imigração para cá até Jesus vir, quase um milênio, né? Nós não reconhecemos, nós o crucificamos, né? 2000 anos depois, né? 2020, né? 2020 anos depois, nós ainda não encontramos com ele, né? Porque ele não vai estar andando na rua, por aí, né? No Evangelho, no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, né? Avançando no Evangelho de Lucas, Lucas fala sobre o retorno de Jesus, né? Então Jesus virá por sobre as nuvens, né? Como uma nuvem ou por sobre as nuvens, né? Vai dar interpretação, né? Eu prefiro essa interpretação, como uma nuvem, né? E Jesus, ele está vindo. O que é uma nuvem, né? Eu tenho certeza que Jesus não precisa vir por sobre uma nuvem. Olha, eu sou Jesus. Até porque se ele fazer isso, eu vou ficar desconfiado, né? Jesus nunca foi né, dessa forma de fazer, né? O que é nuvem? Nuvem, né? Nuvem de gafanhoto, nuvem de inseto, não é uma quantidade muito grande, né? De coisas pequenas. Bem, então, essa quantidade muito grande de coisas pequenas são essas buscas que nós estamos fazendo hoje de Jesus. Nós estamos correndo atrás de Jesus, né? Jesus veio até ao nosso lado, Ele nos abraçou, Ele caminhou conosco, né? E nós o ignoramos, né? Mesmo assim, Ele tem estado ao nosso lado, sempre nos consolando, mas nós não quisemos ouvir, né? Agora, dentro de dificuldades, dentro de problemas, como nuvens, né, nós estamos procurando por Ele. O problema é que, né, a cegueira ainda é muito grande, né? Nós somos enganados, né, de forma muito grande, né? De forma muito grande mesmo. Nós estamos numa cegueira, os nossos olhos não abriram, nossos ouvidos não abriram, né? Essa é a mais pura verdade, né? Então, meus queridos, pensemos nisso, né? A busca por Jesus, olha, não é esse falar de Jesus, não é aquele, não é o que você está ouvindo, né? Quando você, né, ouvir falar de Jesus, você tem que ser tocado aqui dentro. E quando você for tocado e você dizer assim: Senhor, eu te amo, lembra das suas palavras, lembra o que Jesus disse a esse mesmo grupo de apóstolos aqui, quando eles estavam conversando nesse mesmo local, não é? O Jardim das Oliveiras: se me amais,
fazei o que peço. Não é? Fora disso não tem amor por Jesus, não é? Jesus na boca, Jesus com um livro embaixo do braço, Jesus apontando para os outros, né? Você tem que fazer evangelho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não é? Jesus ensinou o contrário disso quando ele subiu no monte, né? Ele explicou para nós, é muito mais fácil você ver o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no seu, né? E é assim que nós temos caminhado, né? Então, esse Jesus, e dessa forma assim, a gente não vai encontrar, né? Estamos falando de Jesus. Então, ao lembrarmos Jesus, Jesus é o exemplo maior de amor, de luz, verdades, não é? Ele realmente é o caminho para nós encontrarmos com o nosso Deus, né? É essa verdade que vai nos libertar, e a verdade vos libertará. Verdade que a gente só pode encontrar dentro do nosso coração, não é a verdade desse, daquele, não, é a verdade que nós reconhecemos dentro de nós. As coisas são assim, né? Então isso é importante, né? Lembremos do primeiro mandamento, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito e de todo o teu entendimento, né? Esse entendimento, nós temos que entender Deus, compreender o mundo que está ao nosso redor, né? Reconhecemos Jesus, nós temos que conhecer Jesus, né? Não é apenas ajoelhar no chão, Jesus, eu te reconheço, eu te aceito, né? E aí acabou tudo. Não, não acabou nada, né? Se é verdade, então começa a fazer o que ele pediu. Só assim, se me amais, né? Fazei o que eu peço, né? Então, meus queridos, pensemos nisso. Tá bom? Temos falado muito dessa situação, né, no qual todos nós estamos envolvidos, né? Eu acho que mais que coronavírus, né, nós temos que falar de Jesus, porque você tem o mal e o remédio, né? Você vai falar do mal, você precisa entender o mal, né? Mas você precisa procurar o remédio, né? Então, Jesus é o nosso remédio, né? A nossa querida Umbanda, né? Então eu peço licença aqui para todos os filhos desse trabalho, talvez nem todos, né, sejam umbandistas, não tem problema, são muito bem-vindos, mas eu peço licença, né, só para falar um instantinho da nossa religião. A nossa Umbanda nasceu numa rogativa de Jesus, né, é para todos, né? Não há distinção, não há seleção alguma dentro da nossa casa umbandista. Mas, infelizmente, fachadas de Umbanda existe bastante, viu? Então, eu preciso, né, colocar isso porque falsos profetas, né, existem em todo lugar, dentro da igreja católica, evangélica, dos, entre aspas, né, templos de Umbanda, né, casas espíritas, entre aspas, né, e em particular, essa semana conversei, né, com uma filha, espero que ela esteja aí conosco agora, né? Até falei para ela, vou dedicar esse evangelho para você, e estou dedicando mesmo, viu? Para você, filha, e para todos esses filhos que são enganados por impostores, né? Impostores, esses falsos profetas. Erguem a bandeira, né, em nome de Deus, erguem bandeira em nome de Jesus, erguem bandeiras em nome da Santa Igreja, seja ela qual for, porque se a Igreja é santa, não é? Porque a Igreja tem o compromisso de levar os filhos
no caminho de Deus. Então, se a igreja é santa, o problema é aqueles que se dizem ser os representantes da igreja, o problema é aqueles que dizem ser o representante do templo umbandista, né? E é esses falsos profetas que a gente tem que tomar cuidado. Então, pensemos assim, se nós quisermos seguir esse Jesus, ele abriu caminho para aonde você estiver. Você é budista? Não tem problema. Você é shintoísta? Não tem problema. Você é taoísta? Não tem problema. Né? Você é espírita? Né? Não tem problema. Esse Jesus abriu um caminho de verdade, e a verdade é luz para ser colocada em qualquer lugar, né? Então, tomemos cuidado, com charlatões, tomemos cuidado por esses que vão denigrir, seja a imagem da Umbanda, da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, do templo budista, shintoísta, taoísta, Cuidado, tomemos cuidado, viu? Nós precisamos muito disso. Não foi? O evangelho de hoje não começou com uma advertência do próprio Jesus, pedindo para nós tomarmos cuidado, porque haveriam os falsos profetas e enganariam a muitos, está enganando, Então vamos abrir os nossos olhos. Mas vamos colocar tudo isso de lado agora, porque o nosso encontro com Deus, com Jesus, está acontecendo e está acontecendo dentro dos nossos corações, nesse anseio, nessa vontade de nos ligarmos com o alto, com bons espíritos. Então, nós vamos entregar agora o nosso coração em prece ao nosso bom Mestre Jesus. Cada um de nós está numa dificuldade, cada um de nós está precisando de força. Nós vamos encontrar isso agora. É só abrir o coração, vamos abrir o nosso coração. Não importa onde você estiver agora, vamos formar a nossa corrente. Nós vamos... A nossa oração é o ponto cantado, então nós vamos cantar um ponto, louvando, rogando ao benfeitor, Pai Benedito, Pai Joaquim de Angola, que ele possa estar aqui conosco, ele, a sua falange, os seus trabalhadores, saudamos. Salve a linha das almas, salve todos os nossos pretos velhos e pretas velhas, salve essa seara do Cristo, esses trabalhadores maravilhosos, salve Pai. Saravá, mesa enfiarada, saravá, fiazinha, saravá, fiarada, saravá, fiarada. A bênção desse Pai grande, esse Pai de luz, Pai Oxalá, nosso Senhor Jesus Cristo. Que esse Pai encontre o coração dos seis aberto para receber tudo que Ele trouxe. E é muita luz, meus filhos. E é a luz que nós estamos precisando, porque o nosso coração está cheio de treva, nosso coração está cheio de medo, nosso coração está cheio de erro. Tudo isso, meus filhos, é escuridão, mas escuridão por falta de luz. Nós temos que abrir o coração para receber luz, porque ultimamente nós só fecha, meus filhos. Nós fecha o coração para tudo. Nós fecha o coração para a verdade, nós fecha o coração para as coisas importantes, para trabalho, para mudança.
tudo isso, meus filhos, tem escurecido a nossa casa. Essa casa dentro do nosso coração, aqui que nós vivemos, meus filhos. É aqui que nós sentimos. Tudo de nós está aqui, guardadinho. E nós estamos caminhando assim. Por isso, meus filhos, Pai veio para cá, agradecido, muito agradecido por ver esse arreunido bonito de todos os filhos, essa corrente. Que coisa maravilhosa, meus filhos. Filha, saravá o pito. Pai pede licença para vocês, um instantinho só para fluidificar aqui o ambiente de Itabai, meus filhos. Com a licença de vocês. O pai estava ouvindo aqui o proseador do fio, né, meu filho? Estava ouvindo aqui o proseador e esse último, né, meu filho? Que o pai estava ouvindo, o filho estava falando de toda essa umbanda, não é, meus filhos? Que de umbanda não tem nada, né, meus filhos? Porque, meus filhos, se nós faz o nego vai falar, vai dar um exemplo, assim como o nego viveu. Se nós armamos um armazém, e você coloca lá na frente do armazém, você escreve: que ali você vende o trigo, as farinhas, não é, meus filhos? E você vende semente. Aí você entra lá dentro e nada de trigo e nada de semente. Bom, meus filhos, é por aí que nós temos que começar a abrir o olho, meus filhos. Viu? Aqui bem estava falando. Esse foi muito bom, viu, meus filhos? O nego estava ouvindo aqui. Você vai procurar Jesus, todo mundo quer ir atrás de Jesus, não é, meus filhos? O problema é que nós não conhecemos Jesus, né, meus filhos? Fernanda, onde é que nós vamos encontrar Jesus hoje? Porque é muito fácil. Aonde, meus filhos, nós vamos encontrar Jesus hoje? Que Jesus hoje? Vocês começaram esse trabalho aqui, vocês não fez uma oração? E vocês não disseram que Jesus prometeu que quando alguém se reunisse, ele ali ia estar junto? Então, meus filhos, onde você vai encontrar Jesus? Num reunidor de verdade, que está buscando esse Jesus. Viu, meu filho? E a prece que Jesus quer hoje
Não é esse prece de choradeira, não, meu filho. Não é esse prece de muito falador, não, meu filho. Não é nada disso, não, meu filho. Prece, meus filhos, é um instante em que você abre o coração para uma conversa sincera, meus filhos. E esse falador, esse só de boca, esse não tem nada a ver com o coração, meus filhos. Isso não é prece. Isso é falatório, né, meus filhos? Então, não adianta nós procurar esse nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, aonde não tem nada a ver com Jesus, né, meus filhos? Esse só falador, esse só fala, não faz nada, meus filhos. Esse não tem nada a ver com Jesus. Jesus não vai estar num lugar desse, não, meus filhos. Vocês entendem, meus filhos? Então, pai estava falando aqui de começar e falou esse Umbanda, não é, meu filho? A pessoa que escreve tem muito, viu, meus filhos? Tem muito. Esse que escreve na frente da casa, esse Umbanda, meus filhos, vocês sabem o que está escrevendo ali? Muitos. E a maior parte, meus filhos, nem sabe o que está escrevendo. A Umbanda, meus filhos, a Umbanda, esse é a Umbanda, é a banda única. Esse que significa Umbanda, meus filhos. Banda única é caminho único para Deus, só tem um caminho para Deus, meus filhos. A prática da caridade, do amor, não é, meus filhos? Esse de verdadeiro, como ensinou nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coloca esse praca, esse de Umbanda, sem nada ter a ver com Deus, meus filhos. Quando vocês entram lá, vocês já saem ligeiro para fora, viu, meus filhos? A responsabilidade é de quem escreveu, mas vocês não entram não, meus filhos. Porque tem muitos filhos usando, não só esse Umbanda, esse que escreve nome de qualquer igreja. Né, meu filho? O nome de Deus está escrito em muitos lugares. O nome de Jesus está escrito em muitos lugares. Agora, caminhando com Jesus e caminhando com Deus é bem pouco, viu, meu filho? É bem pouco mesmo. Todos esses que diz que em nome de Deus está falando, meus filhos, aquele para falar em nome de Deus tem que ter muito amor no coração, viu, meus filhos? Para falar em nome de Deus. Este que fala em nome de Deus tem que ser aquele que já se encontrou mesmo com esse Deus. E para se encontrar com Deus, meus filhos, nosso Senhor Jesus Cristo explicou que amando o seu próximo. Sem amar o seu próximo, aquele que está do teu lado, de forma incondicional. Próximo não é aquele que você escolhe. Próximo é aquele que está do seu lado. É aquele que Deus colocou para você aprender a amar. E esse próximo, meus filhos, é quase sempre aquele que te incomoda, é aquele que é contrário àquilo que você pensa, é aquele que te dá trabalho. Esse é o seu próximo. É aquele que pode criar um problema muito sério na sua vida, como uma aprovação que você possa merecer. Esse é o próximo que você tem que amar para se encontrar com Deus, no caminho de perdão, no caminho de benevolência, para com a tua atitude, respeito. Fora disso, meus filhos,
Em qualquer tempo que você for, não importa a fachada que tenha, e seja o que é que tiver escrito ali, igreja evangélica, igreja católica, e templo esse umbandista, tendo umbandista, não importa, meus filhos. Se não tiver esse amor com Deus e esse seguidor de caminho, como nosso Senhor Jesus Cristo explicou, isso não tem nada a ver, nem com religião, muito menos com Deus e Jesus, né, meus filhos? Então, que os filhos não se enganem, viu, meus filhos? Vocês não entenderam as palavras do nosso Senhor Jesus, quando ele disse que ouço os ouvidos de ouvir e os olhos de ver, meus filhos. Vocês não entenderam isso até hoje, né, viarada? Ô, meus filhos, o que é ouvido de ouvir? O que é olho de ver, meus filhos? Vamos aprender de uma vez por todas isso, meus filhos? Olho de ver, meus filhos, é olho sem ignorância. Olho de ver é olho sem maldade. Olho de ver é olho sem preconceito. Olho de ver é olho sem orgulho. Olho de ver é olho sem egoísmo. Ouvido de ouvir é aquele que procura as verdades, não as mentiras, não as falsidades. Ouvido de ouvir não é ouvido que vai ouvir fofoca. Ouvido de ouvir não é aquele que ouve e aceita qualquer coisa, sem antes refletir, sem antes provar, assim como nosso Jesus Cristo ensinou. Meus filhos, o pai vem aqui para o trabalho e o pai aqui, vocês saem do pai. Tcharavá, pai Joaquim de Angola, sai suas forças. Meus filhos, tem tanto pai Joaquim de Angola farso por aí, meus filhos, que não é esse que está aqui falando com vocês não, viu, meus filhos? Tem muito mais desse que não tem nada a ver com esse pai que está aqui não, viu, meus filhos? Muito mais, viu, meus filhos? Muito mais do que vocês imaginam. Então, meus filhos, se tem tanto pai Joaquim de Angola por aí, imagina quantos não são aqueles que estão falando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e até mesmo de Deus, viu, meus filhos? Então, meus filhos, se tem impostor para falar de um pobre negro como esse que está aqui falando com vocês, que não tem nada, né, meus filhos? que esse nego tem, meus filhos? Tem nada para oferecer. E nesse quase nada que tem para oferecer, meus filhos, já tem quantos fios aí se apropriando do nome, né, meus filhos? Médio inconsequente, charlatão, mentiroso e hipócrita, né, meus filhos? Esse tem bastante, muito mesmo, viu, meus filhos? E com esse tudo tem que tomar cuidado. Então, meus filhos, que vocês, para encontrar nosso Senhor Jesus Cristo, porque agora nesse caminho de dor, que nós estamos atravessando, muitos estão querendo, viu, meus filhos? Muitos estão querendo, mas o Pai continua dizendo para vocês, nesse querer, meus filhos, nem desse querer, farta o convencer, viu, meus filhos? Meus filhos, não adianta só querer não, tem que convencer, viu, meus filhos? Assim, meus filhos, o Pai pede para vocês, para, meus filhos, para enquanto é tempo, meus filhos, para e pensa. Tira a revolta do seu coração,
Tira a maldade do seu coração. Tira a falsidade. Tira o orgulho. Tira esse egoísmo. Viu, meus filhos? Porque isso só vai levar vocês para baixo, meus filhos. Não é hora de se erguer? O Pai tem dito para vocês aqui. Essa correria para lá e para cá e esse bagunça que tá aí, não é, meus filhos? Um atropelando o outro e quantas coisas não vai sair disso, não é, meus filhos? Essa poeira começou a levantar. E essa poeira vai levantar tanto que muitos vão ficar cegos sem ver nada. E a confusão, né, meus filhos? Que confusão feia que vocês estão fazendo, né, meus filhos? Então, meus filhos, prepara direitinho o coração, em verdade, em confiança nesse Pai grande que está no alto, que é o único caminho, viu, meus filhos? É o único caminho. A coisa mais certa que vocês têm na vida, meus filhos, é essa, meus filhos. É uma verdade escancarada que só não vê quem não quer abrir olho, quem não quer abrir ouvido. Mas esses ouvidos de ouvir, esse olho de ver, como o Pai aqui falou para vocês. Nessa cegueira toda que está aí, viu, meus filhos? Aí não vai dar passo para frente sem cair em armadilha, não. Viu, meus filhos? Então, cada um aí pense direitinho para mais de não cair nas armadilhas de lobo. Porque os lobos armou muitas armadilhas, viu, meus filhos? E vocês não caiam nelas, não. Então, meus filhos, vamos fazer aqui o vibrador, né, meus filhos? Esse benzedor das plantinhas, das florzinhas. E você que está em casa, se não deu para preparar, fiozinho, fiazinha, esse negaiada tudo que está aqui para trabalhar com vocês, por vocês. Viu, meus filhos? Em nome desse nosso Senhor Jesus Cristo. Aí no caso lá de vocês. Para vocês encontrar paz. Para vocês ter firmeza na cabeça, firmeza no coração, meus filhos. Os negros tudo quer benzer. Quer benzer caso lá de vocês, cantinho que vocês estão aí agora. Mas vamos abrir os coração. Viu, meus filhos? Enquanto o Pai prepara as ervinhas aqui, vocês se preparam para fazer o perguntador e o Pai já pede desculpa, não é, meus filhos? Que a sinete do céu é ligeira, não é, meus filhos? A sinete do céu é ligeira. Então, o Pai não consegue responder muitas perguntas, não é, meus filhos? Acende pro nego aqui. Fiarada, vocês fazem o confiador neste Pai grande que está no alto, viu, meus filhos? Faz confiador neste Pai grande, mas já lembrando que o caminhador de cada um é na direção que cada um escolhe. Então, que cada um faça a melhor escolha. Viu, meus filhos? Esse caminho estreito é aquele que está indo para frente. Esse caminho largo, das facilidades como nós gostamos, né, meus filhos? É andar para trás, viu, fiarada? Vamos se afirmar, porque toda dificuldade, todo obstáculo, todo esse tombo que fio leva, isso tudo é para enxergar a direção certa, viu, meu filho? Vocês pensam sempre assim. Quando as dificuldades chegam, quando o estreitamento de caminho vem, quando nós se decepciona aqui, quando nós fica preso ali, quando isso tudo acontece, não é que é bom
pelo que está acontecendo, mas é bom para aquilo que nós vai entender e perceber que nós não tinha entendido até então. Porque é um despertar. É uma mensagem desse Pai Grande que está no ar, que no caminho que você estava indo, como você estava indo, você não ia conseguir. Então, às vezes, nesses tombos de dificuldade que nós passa, nós enxerga melhor, nós filma melhor os nossos pés. Então, fiazinha e fiozinho. Não desanime nas dificuldades. Estreitou hoje, por você encontrar o caminho, é só isso. Agora vamos firmar para frente, olhando com firmeza, cabeça erguida para esse Pai Grande, coração aberto. Viu, meus filhos? Saravá, Pai Oxalá. Saravá, Pai Oxalá. Abençoa, Pai Oxalá. Abençoa esses filhos, no caso, abençoa os filhos de coração aberto. Que os filhos possam receber esse luz para tirar esses trevas, tudo desse coração. Pai Oxalá, abençoa, abençoa, Pai Oxalá. Guarda os filhos, guarda o casuar, guarda a família, Pai Oxalá. Guarda, Pai, todos eles. Protege, protege, Pai Oxalá. Guarda, Pai Oxalá. Que Pai Ogum possa fechar as portas para todo maldade, para todo mar, protegendo o casuar deles, protegendo o coração, protegendo a cabeça, Pai Oxalá. Saravá, Mamãe Oxum. Saravá, Mamãe Oxum. Aiê, Oxum. Abre, Mãe. Abre seu coração, abre seus braços para todos esses filhos. Recebe eles na prece. Recebe eles, Mamãe Oxum. Guarda eles no seu coração, Mamãe Oxum. Traz para eles a água, calma dos seus rios, para que eles possam se acalmar, para que eles possam fazer o refletidor que precisa com amor de coração aberto. Saravá, Mamãe. Saravá, Mamãe. Pai Oxalá, abençoe vocês tudo, guardando vocês nesses caminhos que vocês têm que firmar, meus filhos. Fiazinha. Carece ter medo não, meus filhos. Carece ter medo não. Vamos fazer a levantador? Carece ter medo de nada não, meus filhos. Esse confiador, esse Pai Grande está no ar, meus filhos. Se tem pergunta, fia, pode fazer. A pergunta é do André. Saravá, fiozinho. O que fazer depois que perder os nervos e quando o perdão volta e tudo se acalma, como se dirigir a Deus? E a dor da culpa? Fiozinho. As lições que nós recebemos é igual uma ponte que nós está construindo. Então, filho, a pergunta que o fiozinho está fazendo, o nego vai a responder com uma outra pergunta para você. Meu filho, na construção dessa ponte, para chegar até o outro lado, que é a conquista, não é, filho? Você está aproveitando cada lição? A lição do dia de hoje, a lição do dia de ontem, a anterior. Quantas vezes uma mesma coisa precisa acontecer para nós passar a aproveitar?
Porque, meu filho, se nós não aproveitar a lição, é igual na construção da ponte, que você recebe uma ripinha para pôr e assentar para o primeiro passo. Depois você vai acertar outra e outra. Não é assim, meu filho? E vai pondo uma atrás da outra, acertando para cada passo que você tem que dar para chegar do outro lado. Então, meu filho, para cada lição não aprendida, é a ripinha que caiu e foi lá para baixo e você vai ter que buscar depois de volta. Então, meu filho, o que fazer nessa hora? Não se preocupe, porque Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, está esperando nós por muito tempo. Mas todo tempo tem o seu momento certo, viu, filho? E é isso que nós temos que pensar. E agora nós estamos no momento certo de final de tempo. Não é, viu? Nós estamos no final de um tempo que Deus deu, porque se nós não conseguimos construir essa ponte, se nós estamos assim perdendo as ripinhas, não é, viu? Em cada aprendizado, não guardando para não repetir depois, em seguida, então Deus vai ensinar nós a chegar do outro lado de outras formas. E às vezes, nesse final de tempo, nós temos que cair lá embaixo para valorizar o tempo que nós estava lá em cima e não aproveitou. Então, meu filho, muito mais que a dor que fica dentro, muito mais que a preocupação de como Deus está pensando, né, viu? Como nós vamos ficar com Deus, nós temos que pensar, filho, como nós estamos com nós mesmos, não é, viu? Em perder esse tempo todo. Lição aprendida, filho, tem que ser lição guardada. Filho, tem que pensar hoje em guardar a lição do dia de hoje, para não repetir o erro amanhã, não é, filho? Então, se preocupe com isso, filho. Não precisa chorar, não precisa se desesperar, muito menos se revoltar. Porque aí o tom para baixo é mais rápido. Viu, filho? Aproveite que você ainda está em cima, em tempo de construir essa ponte, e faça, filho. E faça. Olhando para frente. Porque para frente você vai encontrar Jesus esperando. Quando o pai fala assim, Jesus esperando, filho, é a chegada certa no caminho que ele propôs. Ele já traçou esse caminho para nós fazer. Viu, meus filhos? Pergunta é da Adriana Picelli. Saravá, fiazinha. Saravá, pai Joaquim, saravá suas forças. Sabe, filha. Gostaria de saber se para praticar a caridade e cumprir a sua missão verdadeiramente, precisa estar dentro de um templo. Independente de sua bandeira, posso cumprir no mundo, aplicando tudo o que aprendi e ainda vou aprender nesse plano terra? Fiazinha. Passou a pergunta, filha. Tem duas coisas. A resposta, não é, filha? A resposta para essa pergunta e a segunda resposta. A primeira resposta, filha, é a resposta às nossas necessidades formulada na filha por Deus. E a segunda é a resposta que nós formula. E Deus dá para nós a escolha. Você entende, filha?
Então Deus traça um caminho da melhor forma para nós, segundo nossa necessidade, é o melhor caminho. Mas nós, muitas vezes, prefere a nossa, nós temos esse direito. O problema, filha, é nós saber aquilo que nós precisamos e se preparar para fazer. Esse é o grande problema, filha. Então, minha filhazinha, a dúvida grande da filha não é cumprir a tarefa que este ou aquele possa ter dito por você que você tem que cumprir, filha. A tarefa é aquela que você sente, que você tem dentro de você e cumprir. Então, filha, isso é você que decide. Não é ninguém que vai dizer por você. Não é o pai que vai dizer por você. Não é o parente que vai dizer por você. É você que tem que sentir. Então, filha, isso é algo tão natural que o conselho que nego dá para você hoje é não se preocupa com isso. Filha, vai fazendo. Vai fazendo, filha. Vai fazendo aquilo que hoje está nas tuas mãos e você pode. Porque nós ficamos sempre pensando em preparar as coisas para nós começar a fazer. Não é, filha? Então, o conselho que nego dá para você, ô, filha, tem tanta coisa do seu lado para você fazer hoje e agora, filha. Não espera o amanhã, filha. E vai fazendo, que no meio desse fazer, nós encontra com o nosso caminho aquele que este Pai está ajudando nós a encontrar. Você entende, filha? Pensa nisso que o nego está falando por você. Viu, filha? Pergunta da Juliana Maria. A culpa. Como lidar com isso? Estou lendo um livro e tenho amigos que sentem culpa durante o processo de reforma íntima. Como escapar dela no momento da reforma? Filha, antes de mais nada, o saravá desse nego por você, filha, dos trabalhadores tudo que está aqui. A sua pergunta, filha, é uma pergunta que todos nós devemos refletir nela, porque todos nós estamos vivendo no inferno da culpa. Não é assim, filha? Nós estamos vivendo sempre com uma cobrança interior, vivendo esse pesadelo, tanto de um lado como do outro. Nós vivemos no inferno de cá, nós vivemos no inferno de lá, porque nós carregamos o inferno dentro de nós. O problema não é a culpa. O sentimento de culpa é um sentimento que nós temos que compreender. A consciência é só um juiz que alerta. Está certo, está errado, deve ou merece. A consciência é só um sentimento que transfere isso. Pode, não pode, não é, meu filho? A culpa é aquele que nós desenvolve. E como é que nós faz isso? A culpa, meus filhos, é uma autopunição. Nós, não é Deus, é nós que estamos se punindo. Mas, ao invés de ficar se punindo, não é melhor nós se libertar? Se fez errado, corrigir, se aliviar desse sentimento de culpa, não tem outro jeito senão o trabalho reparador. Tem como se libertar da culpa. Não vamos
no erro cometido hoje, acordar amanhã com a consciência tranquila, não, meus filhos. Mas, se nós, no erro cometido hoje, no sentimento de culpa que nós temos hoje, nós se preparar para se libertar na corrigenda, abrindo o coração, primeiro na consciência. Fiz errado, não devia, agora tem que acertar. Quando acontece isso, é luz. Nós saímos da culpa para entrar no trabalho. Então, meus filhos, nos dias de hoje, não vamos se lamentar, não vamos se apavorar. O que é que nós temos que fazer no dia de hoje com essa culpa toda que está incriminando nós, que está perseguindo nós, que está tirando o sossego de nós? Nós estamos procurando Jesus, acreditando que Ele pode tirar a culpa de dentro de nós. Isso Ele não pode fazer. Levar os nossos pecados, isso Ele não pode fazer. Não é assim, meus filhos. Não é desse jeito, não. O que Jesus faz é dar oportunidade para nós, nesse único caminho, que é o reparo de todo o erro que nós já cometeu. Porque mesmo que Jesus pudesse tirar toda a nossa culpa, nós ia permanecer com a nossa consciência intranquila, porque o juiz ainda ia estar gritando dentro de nós, num reparo que ainda não foi feito. Viu, meus filhos? Então, o que é que nós temos que fazer? Arregaçar as mangas para o trabalho, se libertar desse cárcere de culpa, mas a chave é o trabalho. Viu, meu filho? Pergunta do cocheiro Sirius. A semana passada eu sonhei com um céu cheio de estrelas, abarrotado, muito bonito. O Cruzeiro do Sul estava nítido e eu queria muito mostrar o Cruzeiro do Sul para o meu filho. O que isso quer dizer? A tua bênção, Pai. É muito simples, viu, meu filho? O Saravá desse nego você, e assim como o nego falou aqui para a pergunta da culpa, o Cruzeiro e as estrelas também é para nós tudo, viu, meus filhos? As estrelas interpreta como a esperança. A esperança do mundo, meus filhos, olha para cima e vê quantas estrelinhas você vai encontrar no céu. Quantas estrelinhas você encontrar no céu é um fio desperto à verdade. A verdade do bem, a verdade do amor, a verdade de luz para dissipar essas trevas tudo. Quantas estrelas você viu? É a esperança, meu filho. É a esperança que está no céu de toda a verdade, para que os fios se tornem luz, para que os fios se tornem cada estrelinha dessa daí, viu, meu filho? E o Cruzeiro do Sul é nosso Mestre Jesus Cristo, que é o caminho para nós encontrar toda essa luz. Nosso Senhor Jesus Cristo é a nossa esperança, não é, meu filho? Esse sonho que você teve não é algo que você tem para fazer só para o seu filho, mas para todos os filhos. Viu, filho? O pai não vai poder responder mais perguntas para vocês, porque a sineta do céu já tocou. O pai precisa se retirar, mas vai deixar aqui para vocês um pedido, viu, meus filhos? Um pedido para vocês. Nós estamos fazendo esse estudador de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que esse estudador não fique só nessas prosas, que esse estudador ele possa fazer despertar
no coração de cada um dos 6 a boa vontade, a vontade de fazer o bem. E começa, fiozinho, com esse próximo mais próximo seu, começa dentro da sua casa, trata melhor seus filhos, trata melhor seu companheiro, sua companheira, trata melhor tudo que está ao teu redor, pertinho de você, porque Deus colocou ali. Viu, meu filho? Cuide de sua família, cuide de sua casa, porque às vezes nós descuida da nossa casa para tentar e cuidar da outra, meus filhos. Então nós temos que cuidar das coisas que estão mais próximas de nós, porque é essas que Deus deu para o seu convívio. Então, que cada um possa estender o amor, estender sua luz, mas do seu próximo, mais próximo, e a partir de você mesmo, viu? Faça a luz no seu coração, faça a paz no seu coração. Essa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, essa luz de caminho que Ele deu para cada um de nós, cada um dos 6, pode ser uma estrelinha dessa que foi falado aqui, e o Cruzeiro do Sul vai estar lá, viu, meus filhos? Nosso Senhor Jesus Cristo, sempre iluminando de forma grande a nós tudo, dando direção para nós, como é o Cruzeiro do Sul, não é, meus filhos? A nossa direção. Saravá, fiarada. Pai Oxalá abençoe vocês tudo, trazendo muita paz, muito amor no coração de vocês. Saravá, fiarada. Salve Pai Joaquim de Angola, minhas almas. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. A sineta do céu bateu, Oxalá já diz que é hora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Eu vou ficar com Deus e Nossa Senhora. Adorei as almas, minhas almas. Graças a Deus, iniciamos essa corrente que se intensifica no amor, na confiança de cada um, nos dando as mãos, formando esses elos fraternais. Estamos vivendo bons tempos, tempos de despertar. Que esse despertar ele seja sincero, verdadeiro, que realmente os nossos corações estejam modificados e o chamamento continua sendo o mesmo, ou pelo amor ou pela dor. Façamos a nossa melhor escolha. Bom Mestre Jesus, nos abençoe e nos guarde a todos. Pedimos em favor de todos os filhos que encontram-se em dificuldades, que no lar de cada um a tua luz de esperança esteja presente, possamos agarrar em tuas mãos como nosso timoneiro, nossa direção, nosso farol, nossa esperança, como disse nosso querido Pai Joaquim. Assim, bom Mestre Jesus, na prece que nos ensinou, nós vamos encerrar esse trabalho pedindo a todos esses filhos, filhas que se encontram em dificuldade neste momento, seja ela qual for. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim como nos céus, na terra e nos mares. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, agora e sempre, Senhor.
Perdoa-nos as ofensas, assim como nós devemos aprender a perdoar todos aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação dos maus pensamentos. Livra-nos, Senhor, do mal, agora e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Fiquemos na paz do nosso Mestre Jesus. Saravá fraterno, muito axé a todos. Graças a Deus, graças a Jesus.